Pires, que irá nos trazer o tema Inácio Ferreira no mundo físico ao mundo espiritual. A trajetória desse espírito, dos quais nós estamos tratando deste meio dos vultos, colaboradores do espiritismo, que proporcionaram, de certa forma, uma condição melhorada para que aqui hoje nós pudéssemos estar compreendendo melhor o espiritismo. Então, Périx, ele vai nos trazer, as informações acerca desse contexto, do processo, para que permita também o nosso educar nessa área e nos movimentarmos com coragem para que possamos também oferecer algo ao Divino Mestre Jesus para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Como dizemos, nós estamos tratando desses colaboradores no mês de outubro, e assim nós vamos seguir até o final do mês. Por exemplo, amanhã pela manhã, nós vamos ter Ricardo Henrique falando sobre Ivone do Amaral Pereira, a mediunidade em 2 planos da vida. E assim, sucessivamente. Na sexta trazemos outro detalhe, Leopoldo Machado e as mocidades espírita. Quem vai falar é a Adriana Amaral. Então nós vamos vendo, de certa forma, as contribuições desses vultos, para que nós possamos ir bebendo e associando para um processo de construção na nossa individualidade e podermos, a partir do Espiritismo, que ele nos oferece algo para a nossa natureza, para a nossa melhora moral, intelectual e espiritual, poder ofertar algo para poder propagar esse Espiritismo. Nós lembramos que continuamos com as nossas atividades em pleno vapor, dia de segunda-feira com as doutrinárias pública, presencial e transmitida. Na terça-feira só presencial, às 9h da manhã. Na quarta-feira o atendimento espiritual começa à tarde, a partir das 14h, 13h para a entrevista, 13h para a entrevista, e vai até a noite, segundo as nossas necessidades de investimento. Na sexta-feira, as palestras continuam online. Aí já deixamos uma advertência, que é essa doutrinária de sexta-feira, a partir de janeiro, ela deixará de existir, porque nós levaremos para o sábado, às 16h, presencial, com mote de palestra de 14 às 17 e de 17 às 17h30 às 18 a Câmara de Paz. Ainda no sábado nós temos os grupos de estudo, que trabalhamos da iniciação da mediunidade, do Oeste. Temos o grupo de trabalho das crianças, da GEDAC, e temos também os jovens, para um processo de construção de homem de bem. Voltando para a terça-feira, ainda terça-feira à noite, nós temos atividade. Temos os grupos de estudo, que aqui começa às 17h. 19h. Eu não sei onde eu fui tirar esse 17, 19h. Autodescobrimento, grupo de perfeição do processo de interação, da construção do ESD, de maturação, dos grupos que já estão em um processo avançado, e assim sucessivamente. E domingo, o grupo também do ESD, que começa às 9h, vai até às 10h30. Então, a gente vê que nós temos atividade bastante e ainda estamos construindo novas atividades.
para o ano de 2024, porque nós trabalhamos pouco. Precisamos trabalhar mais. Né? Para esse processo que está se apresentando no mundo, é preciso muita informação. E é preciso, além de dar informação, vivenciá-la para dar o exemplo aí fora, para que a gente possa ajudar a dirimir essa dor que aí se encontra. Né? Vamos fazer a nossa prece, rogar ao Divino Mestre Jesus a nos abençoar na noite de hoje, quando aqui, Senhor, nos reunimos com um único propósito, de trabalhar a nossa individualidade para que melhor possamos ser amanhã. E é em teu nome, Senhor Jesus, que rogamos o apoio dos benfeitores espirituais desta casa, os seus idealizadores, para que assim possamos, Senhor, ampliar as nossas percepções de entendimento acerca da moral, acerca da vivência em nós mesmos. É em teu nome, Mestre, rogando para que possa despechar as tuas bênçãos ao nosso irmão Péricles, para que ele possa trazer a mensagem educativa da noite de hoje aos nossos corações. E assim te pedimos licença e aos benfeitores espirituais para que possamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Vamos passar para o nosso irmão que tem até as 20h25 para concluir o seu trabalho. Boa sorte, meu irmão. Vamos, meus irmãos. Para você poder falar lá no povo que está em casa, no YouTube. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes no auditório do CETRASC e também através da página do CETRASC no Instagram, cetrasc.oficial. É um prazer e uma alegria estarmos juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Procuraremos abordar o tema do mundo físico ao mundo espiritual, numa perspectiva de que possamos sair daqui melhores do que como chegamos. Sempre reforçando a importância de continuarmos os estudos, as leituras em nossos lares, nos grupos de estudos, em outros espaços, outros momentos. Aqui apenas iremos fazer ou trazer reflexões e pontos, para que a gente possa lembrar. E o tema é muito oportuno, do mundo físico ao mundo espiritual, nessa perspectiva do nosso irmão Inácio Ferreira. E outros, porque vamos caminhar nessa perspectiva, porém, nós vamos buscar outras fontes de reflexões e estudos. Eu estava aqui ouvindo o nosso irmão Raimundo fazendo a abertura e lembrando dos vultos irmãos que contribuíram para que a gente pudesse hoje pensar no Espiritismo nessa perspectiva que nós todos estamos pensando. E vivendo também. Porque não temos ideia do que esses irmãos eles passaram nas épocas em que estiveram encarnados e nos primeiros movimentos, os primeiros pensamentos, os questionamentos, ideias, as dúvidas que surgiram e aquilo que os motivou a não desistir para a difusão da doutrina espírita. No sábado estivemos no Centro Espírita Cristo Redentor para pensarmos sobre
o surgimento do Espiritismo. Como surgiu o Espiritismo? E fizemos várias reflexões acerca da trajetória de Allan Kardec e de outros que contribuíram para o desenvolvimento da doutrina. E todos esses relatos históricos que nós temos a oportunidade de conhecer através dos livros, hoje, em meio às tecnologias, nós temos a oportunidade de assistirmos também algum vídeo nos grupos de estudos, quando um irmão traz alguns pontos para que a gente possa ampliar com uma sugestão de leitura. Certamente hoje, por mais difícil que seja para nós, ainda é mais fácil do que os que nos precederam. E há pouco, quando conversávamos, Raimundo nos fez recordar também das dificuldades enfrentadas por Paulo, pois em meio às facilidades que temos hoje, ainda não prestamos atenção de que no passado esses irmãos tiveram muito mais desafios a enfrentar e a superar. Então, quando pensamos na perspectiva do trabalho do irmão Inácio Ferreira, no exercício da medicina em Uberaba, formou-se, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, na área de psiquiatria, e todo o seu estudo, para quem conhece um pouco da área de psiquiatria, sabe que não é uma área fácil de agir. No passado, tivemos a oportunidade de perceber nos primórdios, nos estudos dessa área de conhecimento, muitas dúvidas, muitos conflitos para a elaboração dos conceitos, para chegarmos até os temas, o diagnóstico para o tratamento, o encaminhamento do tratamento das pessoas que apresentavam um transtorno mental. Então, a prática do profissional dessa área sempre foi marcada por uma série de situações, pois ainda no início, na descoberta dos sinais e sintomas que os pacientes apresentavam, muitos diagnósticos ainda imprecisos levaram muitos irmãos a passarem por certas dificuldades. Era difícil para os profissionais, mas também era difícil para quem recebia o atendimento. Mas quando a gente para e pensa da perspectiva médico espírita, ou seja, quando inserimos ou introduzimos os estudos a partir do capítulo das obsessões, nós vamos entender que muitos desses transtornos, desajustes, desequilíbrios, têm um viés em um aspecto, que é o aspecto da alma, o aspecto espiritual. E por mais que os aspectos físicos ou fisiológicos estejam ali também correlacionados, e nós espíritas tivemos a oportunidade de assim entender, graças aos estudos do nosso irmão Hippolyte, Leon Denis Arrivai, o Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita e com um aprofundamento dos estudos acerca da mediunidade, que compreendeu-se ao longo do tempo que muito se dá ou se tem em associação, não em todo o caso, para não generalizarmos, mas para identificarmos outros aspectos relacionados a esses pontos que podem estar associados a um desequilíbrio mediúnico, espiritual, que vai estar associado também a algum desajuste, algum desequilíbrio relacionado aos aspectos da mediunidade não vivida ou vivenciada com Jesus, não bem direcionada através das orientações que a doutrina nos apresenta e outras situações, claro, dadas as proporções devidas, quando esses casos não estão associados a aspectos relacionados exclusivamente aos aspectos fisiológicos, das questões hormonais, das alterações genéticas e outras coisas. Mas mesmo assim, sabemos que muitos dos males que nos acometem no corpo ou na estrutura física, elas também vão ter uma associação, correlação em algum momento
com as experiências de outras épocas e outros tempos, na relação causa e efeito, na relação dos males que não foram superados em outras épocas. E esse espírito, ele se desenvolve pós o seu desencarne, dando seguimento a uma lavra agora de experiências, de vivências, citando as suas obras no aspecto relacionado às obsessões. Então são vários os livros, textos, experiências que ele traz já dessa experiência do outro lado, com a visão já médica, como um espírito desencarnado. E traz muitas contribuições, e quem ajudou e ajudou muito nesse processo é o médium Carlos Bacelli, nas diversas obras que ele apresentou. Então é importante a gente pensar, observando esses primeiros pontos de reflexão, de que o espírito continua, quando desencarna, e a depender do seu estado de consciência, de lucidez, a depender das suas experiências, do seu trabalho, da sua compreensão acerca do que é físico, o que é do espírito, o que é a reencarnação, e que esse espírito ele não morre com o corpo físico, e a gente começa a ter mais consciência desses processos na nossa vida. Quando o espírito desencarna, ele vai ter, claro, um pouco mais de clareza ou lucidez após passar por todo o processo dessa transição. Mas cabe-nos reforçar ainda que todo esse conhecimento que absorvemos e adquirimos nessa experiência, na existência carnal, o espírito leva consigo todas essas experiências. E a depender de todo esse processo, no mundo dos espíritos, não faltarão oportunidades para que possamos contribuir, para desenvolver projetos, para ajudar na construção de outros processos para esclarecimento dos que estão aqui, que é o que vem acontecendo não só no exemplo que citamos do nosso irmão Inácio, como de todos os outros que tiveram a oportunidade de trazer elucidações importantes, esclarecimentos para os que estão encarnados. E nesse movimento, como nós estamos no momento, sairmos daqui quando desencarnarmos com uma gama de conhecimentos suficientes para, como espíritos, darmos continuidade às nossas aprendizagens. Fazendo um paralelo, uma correlação com essa dimensão, a dimensão do mundo físico e a dimensão do mundo espiritual, é que nós nem sempre nos damos conta de que nós, na existência ou com a experiência física, nós também estamos vivendo essa dimensão do espírito. Agora, estamos com essa veste. Posteriormente, quando não tivermos mais essa veste, iremos em uma outra ocasião vivenciar outras experiências e outra roupagem com outros aspectos, porém, com a gama de conhecimentos acumulados, ou aqui neste plano, ou conforme a necessidade, em outros planos. Então é só para a gente lembrar da importância que temos todos nós de o máximo que pudermos fazer para compreender essas dimensões nesse processo e não depositarmos toda a nossa atenção ou todo o nosso olhar apenas para o aspecto físico, material, mas no aspecto do materialismo, e prestarmos um pouco mais atenção nas experiências relacionadas a que vivemos na realidade do espírito. Eu trouxe um livro da relação espírito-corpo, do nosso irmão Herculano Pires, e esse livro nos traz nos seus estudos pontos justamente para percebermos a importância dos estudos acerca da realidade do espírito. E claro, à luz da doutrina espírita.
foram os espíritos da codificação, que apresentaram em diferentes partes do globo mensagens para dizer: os espíritos existem, o espírito vive, o espírito de espíritos, de pessoas que estavam encarnadas após a sua morte física, estão em diferentes pontos, estimulando através da mediunidade, escrevendo através da mediunidade, falando por meio da mediunidade, através de médiuns com suas potencialidades e especificidades, para que pudessem chegar até nós após a codificação do nosso irmão Allan Kardec, a sistematização de tudo isso em diferentes pontos. Então é importante a gente prestar atenção a esses detalhes, pois no livro do Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, temos a dimensão da realidade do físico e do espírito, quando consta: então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o vosso espírito voltará para Deus que o deu. Fica muito claro prestarmos atenção a esta proposta do Eclesiastes, de que nós temos o componente físico e nós temos o componente espiritual. É importante lembrarmos nessa dimensão que esse pó, como às vezes ouvimos no cotidiano, alguém sempre falar, do pó voltará ao pó, e que não é apenas uma citação simples. Nós vamos encontrar isso na Gênese, no livro Gênesis 3, no versículo 19. Do pó voltaremos para o pó. E sempre essa ideia da realidade do físico e as dificuldades para entendermos a questão do espírito sempre esteve muito próximo a nós, porque nós temos uma dificuldade para entender, assimilar e aceitar o fenômeno que faz esse processo de separação, que é o fenômeno da morte. Então, como temos essa dificuldade para aceitar ou assimilar essa questão da morte, não apenas como um rompimento com a fase final e que não tem mais nada a acontecer, nós nos preocupamos, a maioria das vezes, em viver intensamente os aspectos físicos e não damos a devida atenção e importância aos aspectos profundos da alma. E aí, com o advento do Espiritismo, tudo veio a ficar muito mais claro para nós. E aí nós compreendemos que na realidade do Espírito, fora da matéria, há uma vida que segue com todas as suas proporções, a sua dimensão, a sua realidade. Então nós precisamos entender cada vez mais, meus irmãos, minhas irmãs, que essa perspectiva, e quando estudamos essas obras e esses autores que nos trazem, a exemplo também do espírito André Luiz, que nos apresentou uma série de livros na sua coletânea de textos, apresentando-nos o mundo espiritual a partir do livro Nosso Lar, pela lavra mediúnica do nosso irmão Chico Xavier, o detalhe da realidade da vida do espírito desencarnado nas experiências no mundo extrafísico, para que tenhamos ainda mais conhecimento, certezas e segurança do que teremos pós-morte física. E também não poderemos deixar de lembrar da importância de também vivermos os aspectos dessa espiritualidade nas nossas relações na existência que temos na existência atual, nas experiências corpóreas. Então é importante lembrar sempre de todos esses espíritos, esses vultos que se dedicaram, encarnados, quando encarnados, para fazerem com que esses conhecimentos da ciência
através das pesquisas, através dos estudos, da observação. Em Minas, nós temos um hospital psiquiátrico espírita, já dedicado a esses estudos e aprofundamentos, às experiências nessa perspectiva. Muitos profissionais da área também, dessa área do conhecimento, têm se aprofundado para compreender ainda mais esses aspectos da mente. E nesse estudo e nessas perspectivas, associando também a realidade de Jesus. Porque Jesus veio clarear a nossa mente, o nosso psiquismo e a nossa vida, para esta realidade de como vivermos de forma saudável essas experiências corpóreas, para na dimensão do mundo espiritual termos muito mais tranquilidade, muito mais harmonia, muito mais equilíbrio, para darmos continuidade às nossas experiências como espírito imortal. Então a doutrina espírita nos apresenta, através da codificação, roteiro seguro para compreendermos melhor essas dimensões e essa realidade. Na casa do Pai há muitas moradas e não podemos esquecer disso. Porque o que é que acontece? Quando prestamos atenção que só existe esse momento, essa existência, nós perdemos a oportunidade de deixar a nossa mente ultrapassar esses limites e alcançar outras dimensões. E compreendermos que essas diferentes moradas que existem, esses diferentes espaços, esses diferentes mundos, eles existem, eles estão próximos a cada um de nós, a depender do seu processo e seu estado evolutivo, desde que comecemos esse movimento e esse processo do despertar para essa realidade. E automaticamente, trabalhando incessantemente para o alcance dessas potencialidades da alma que estão muitas vezes adormecidas ou enclausuradas em mecanismos da nossa mente ao longo dos tempos, ou por questões dogmáticas trazidas por outros pensadores, ou por questões culturais, ou por dificuldades pessoais de alguma outra forma, que terminam nos limitando o olhar para essa dimensão. Eu me lembro de Sócrates, no século 3 ou 4 antes de Cristo, que quando criaram toda aquela situação e o aprisionaram, um dos seus discípulos, inquieto com a situação e não aceitava tudo aquilo, disse: mestre, estás preso? Veja essas grades. A intenção era deixar a grade aberta para que ele fugisse. E se ele fugisse, pois já haviam conversado com o guarda para que a grade ficasse aberta na madrugada e ele pudesse sair para continuar os seus ensinos. Assim eles pensavam. Pensavam que dessa forma estariam libertando aquele ser que eles admiravam. Um homem de valores e virtudes nobres e dignas. Um pensador que estimulava o pensar para essa realidade mais profunda da existência. Uma mente ampla, uma mente sedenta por conhecimento e por compartilhar essas experiências. E ele disse: esses são apenas limites. A minha alma é livre. Eu posso ir para onde eu quiser. Allan Kardec foi muito feliz quando nos apresenta no início da obra, do Evangelho, a doutrina socrática e platônica,
Com esse pensamento numa perspectiva de dar uma sequência lógica, de entendermos que esses vestígios de um pensamento ampliado já existiram em outras épocas, em outros movimentos, apresentados também por outros espíritos. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, temos a oportunidade de perceber na literatura espírita a grandeza desses espíritos que, quando encarnados, se esforçaram, se empenharam para, de alguma forma e de acordo com as suas possibilidades e limitações íntimas, ou até materiais, ou outras, mas se empenharam bastante para que essa proposta de que o Espírito, ele continua ampliando o nosso olhar para a importância da reencarnação, ampliando o nosso olhar para a comunicabilidade dos Espíritos, ampliando o nosso olhar para a importância da realidade de vivermos o Evangelho de Jesus em nossas vidas, de prestarmos a atenção que essas experiências servem para nos desenvolver os aspectos da inteligência, mas que também deveremos estar atentos aos aspectos da moralidade, da boa vivência, da boa relação, trabalhando consigo, trabalhando o seu íntimo, observando essa potencialidade que somos como espíritos, ou que poderemos em alguns momentos chamar de alma, ou observarmos lá no íntimo, na profundidade da essência. E o Espiritismo nos apresenta essa estrutura do espírito e uma outra camada que é o perispírito, e vem a outra camada que é a dimensão do corpo físico. E que esse ser espírito pensante, com essa lucidez de pensamento, amplia o seu olhar para além da forma física e consegue, justamente pós a morte física, quando o corpo, fazendo uso das citações do Eclesiastes, da Gênese, quando esse corpo deperece e retorna ao pó, de onde todos voltaremos quando desencarnarmos. Volta a veste, volta o corpo, mas o espírito se desprende e continua tendo a oportunidade de novas e profundas aprendizagens. Então eu separei ainda no Evangelho, no capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Pode se estender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde ele veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. E essa concepção clareadora da nossa mente, das nossas vidas, é graças ao Espiritismo. O Espiritismo vem nos mostrar que nós somos espíritos que trazemos conosco essa bagagem e continuaremos levando também outras experiências nesse acúmulo de vivências que todos nós temos a oportunidade. Então, pensarmos nessa dimensão do mundo físico ao mundo espiritual, e lembrando do nosso irmão Inácio, do espírito André Luiz e de outros espíritos, da veneranda Joana de Ângeles, que tem uma obra profícua também de estudos na área da psicologia profunda, e outros espíritos que se dedicaram, mesmo passando as suas dificuldades no corpo físico,
são espíritos que conseguiram fazer justamente essa ampliação do pensamento e dedicaram-se como espíritos encarnados no trabalho da divulgação dessa doutrina belíssima, para que outros pudessem também ter os seus horizontes ampliados, percepções acerca da vida do espírito, para além do aspecto da matéria. Eu cada vez mais fico encantado, ou cada vez mais eu fico impressionado, pois a cada leitura que fazemos das obras espíritas, sempre há algo para a gente pensar, para a gente refletir. O Amai-vos e Instruí-vos, apresentado pelo Espírito Verdade e todos os demais espíritos, nos alertando a esse respeito, e para que possamos compreender que nós não sabemos tudo e que cada vez que o nosso espírito se desenvolve um pouco mais, assimila mais coisas, vai assimilando também a sutileza das mensagens que nos são apresentadas. É um chamado que o Evangelho de Jesus nos faz à luz do Espiritismo para essa realidade. Às vezes, nos envolvemos, ou a maioria das vezes, nos envolvemos com os aspectos do cotidiano e esquecemos desses princípios, dessas bases. Eu ontem, assistindo rapidamente o noticiário, porque tenho feito muito pouco, mas tive a oportunidade ontem à noite assistir rapidamente e vi que em 2 dias mais de 1.000 pessoas morreram nessa ação dos terroristas na cidade de Israel. 2 dias. 1.500. Não foi isso? E eu fiquei impressionado, porque parece que existe uma certa calmaria, uma certa tranquilidade nas nossas relações do cotidiano e nós não nos damos conta do que tem acontecido no mundo, mais distante ao mais próximo a nós. Nem sempre nos damos conta, nem sempre estamos atentos a essas situações. E eu fiquei impressionado ainda mais com a sutileza, a sutileza não, como é que diz? A astúcia da forma como conseguiram chegar por diferentes meios e formas. E aí vem um outro aspecto muito comum na criatura humana envolvida por essas questões ligadas aos aspectos da maldade: fazer reféns crianças, mulheres, idosos como escudos. Eu fico pensando, meus irmãos, que parece que tudo que temos feito na divulgação doutrinária, nas reflexões, nos espaços, nas palestras, nos grupos de estudos, eu fico me perguntando, meu Deus, parece que ainda não fizemos muita coisa, ou fizemos quase nada, quando nos damos conta de determinadas situações que acontecem. Não que tenhamos o poder de mudar algo dessa dimensão, mas nós sabemos, a exemplo do Cristo, que deveremos estar cada vez mais atentos para diminuirmos esse teor energético que traz-nos essas conexões com esses tipos de pensamentos e mentes. Mentes que tramam todos os dias contra o bem nas diferentes partes do planeta e diferentes partes do universo. Então, neste mundo físico e essa realidade espiritual, nós não nos damos conta de que muitos dos processos obsessivos que têm
acometido a humanidade inteira, como tem sinalizado o nosso irmão Inácio e como também tem mostrado o Espírito André Luiz e outros. Nos mostra que muitas dessas situações e experiências que temos aqui no plano físico, de muitas dessas perturbações, numa outra dimensão, muitos espíritos desencarnados com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia, com essas intenções perversas, têm nos alcançado, falamos assim, no geral, pois de uma forma ou de outra somos visitados por essas ideias e sugestões. Quando eu terminava a palestra no sábado, as irmãs do centro carinhosamente nos cumprimentaram, desejaram o nosso retorno, e eu disse: orem por mim. Orem por mim. Porque muitas vezes nós estamos aqui, outros que vêm também, nas suas individualidades, nas suas realidades, nas suas experiências, no trabalho, em casa, na via pública, em todas as situações. Somos todos bombardeados por essas situações, essas experiências, essas vivências. Todos nós deveremos lembrar disso. Não estamos imunes. Não estamos imunes a essas investidas. Muitas vezes ideias nos chegam e falam: mas meu Deus, vem de onde esse pensamento? Ora, se não veio de alguém próximo, alguém encarnado, um amigo, alguém, uma situação, ou quando não é algo pessoal, surge como se viesse do nada, aquela sugestão. Uma sugestão para não continuarmos mais desenvolvendo o trabalho, diminuirmos ainda mais as atividades. É um conflito que surge entre os irmãos dentro da casa espírita, que também não é diferente dos espaços outros de filosofias religiosas e outros espaços onde se prega ou faz o bem. Nós somos espíritos encarnados. Estamos encarnados para juntos nos ajudarmos nesse processo de superação dessas dificuldades acumuladas ao longo do tempo. Para que um possa amparar o outro no processo, para que saiamos todos felizes desse processo, desse movimento. Assim como existem também nesta dimensão do espírito, nas moradas espirituais, como nos apresenta-nos Jesus e o Evangelho, existem outros que, com a vertente, uma dimensão do pensamento bom, da perspectiva do bem, também nos inspiram para uma outra realidade, para uma outra dimensão, para um outro olhar acerca de fazermos o bem. De que fora da caridade não há salvação, que deveremos exercitar a amorosidade sempre, que deveremos nos aprimorar e aperfeiçoar o máximo que pudermos fazer, que deveremos fazer de tudo para evitarmos problemas de difícil resolução, para que tenhamos cuidado com sugestões que vêm nos levando na lógica de um desejo desequilibrado, desenfreado, do acúmulo de coisas que não vão nos enriquecer no sentido espiritual, mas vivendo sem pensar, sem refletir, sem raciocinar. Existem muitos que dessa dimensão têm nos inspirado, têm nos orientado, nos esclarecido. Os nossos espíritos protetores, os anjos de guarda, se assim quisermos chamar. Nessa dimensão do espírito, tem nos revelado cada vez mais, através de sugestões, ideias, de um livro, de uma mensagem, de um bate-papo, de uma ideia que aparece, para que possamos sair justamente dessas condições, daquele espírito que, ao invés de avançar, estaciona, não se ajuda e muito menos vai ajudar os outros. Ao contrário, naqueles que conseguem entender que nessas experiências que temos, elevando os nossos pensamentos através das nossas orações, através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, como nos ensina Jesus,
nós estaremos fazendo com que essa psicosfera, essa energia que vibra no universo para o bem da coletividade em diferentes espaços e formas, recebam essa onda vibratória. Então é muito bom, meus irmãos, minhas irmãs, quando temos a oportunidade de identificar nesses espíritos que desencarnaram após fazer um excelente trabalho na experiência quanto espíritos encarnados, e desencarnam e continuam contribuindo para que esse bem e esse pensamento continue vivo em nossas mentes e nossas almas. Dr. Bezerra de Menezes, segundo os relatos e os estudos que fizemos e outros irmãos também contam nas suas palestras, nas suas reflexões, poderia estar em outras dimensões, vivendo em outros espaços no universo, a serviço do bem em outras esferas, pelo seu processo evolutivo e a sua dimensão de espírito que já alcançou. Mas continua muito próximo a todos nós, fazendo com que tenhamos a sua amorosidade, a sua ternura, as suas vibrações a serviço do bem, a serviço do Mestre, a serviço da doutrina dos Espíritos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, façamos a leitura, como falamos do Evangelho no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando nós prestamos a atenção a essa passagem, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Ou seja, a reencarnação. Lembremos de que essa é uma das existências. E recordemos posteriormente de que poderemos retornar para este plano ou para outros, a depender das nossas realidades, desígnios e propósitos divinos. Se estamos aqui agora vivendo essa experiência, despertemos para essa realidade. Muitas vezes damos a atenção até mesmo a uma dimensão do espírito apenas, e esquecemos de cuidar dessa dimensão do espírito encarnado. Lembramos muito dessa dimensão pós a existência física. Eu já vi em alguns momentos e ouvi em algumas conversas alguns irmãos, claro, muitos deles numa conversa mais animada e dizendo assim: estou vendo aqui quantos bônus hora eu já tenho para quando eu desencarnar, utilizar no mundo espiritual. E muitas vezes também já percebemos que esquecemos de viver essas experiências ainda aqui, sem nos ocuparmos muito com o pensamento exclusivamente lá, como alguns às vezes pensam. É nessa experiência, nessa oportunidade, são nessas relações, nesse cotidiano, que conseguimos ampliar ainda mais essa dimensão do espírito. Nem tanto só lá, nem tanto só aqui. É compreendermos que esse lá e aqui é todo um conjunto da realidade do espírito. Às vezes tentamos materializar ou separar. Talvez de forma didática isso possa ser até compreendido, assimilado. O que precisa ficar claro é que somos espíritos encarnados e somos espíritos desencarnados.
na dimensão física e na dimensão espiritual. Desencarnado, encarnado. O espírito continua vivo, graças a essa orientação do espiritismo, a essa relação do espírito e corpo, como o nosso irmão Herculano, a essa relação do espírito que segue nos livros, nas obras do nosso irmão Inácio Ferreira, do nosso irmão André Luiz, e em diversas e diferentes obras psicografadas pelos médiuns que se dedicam diariamente à difusão dessa realidade na prática do fenômeno mediúnico, seja na oratória, seja na escrita, na psicografia, seja na pintura, na psicopictografia, seja na psicofonia, seja na intuição, na inspiração, seja em diferentes formas. Nós somos espíritos. O que nos une, independente desses aspectos da mediunidade, aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva do que outro, é essa realidade que somos espíritos e deveremos ou poderemos fazer o bem e a caridade em qualquer situação, em qualquer condição, encarnado ou desencarnado. Então espero, meus irmãos, que a gente possa sair daqui refletindo ainda mais e estudando e lembrando sempre dessa máxima do Mestre Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. E que lembremos de que espíritos imortais que somos e compreendemos e assimilamos à luz do Espiritismo, nos faz ver a vida por outros olhos, ângulos, tornando-nos cada vez mais lúcidos, eliminando a ignorância, eliminando os sentimentos que não são bons para nós nem para os outros. E orando, trabalhando ativamente, orando, servindo, para que a humanidade possa aquietar-se. Nesse movimento, os irmãos que recém desencarnaram em qualquer parte do globo, sejam acolhidos por esses espíritos que trabalham nas colônias, nos hospitais, nas clínicas, nos educandários. Acolham cada um deles, envolvidos pela amorosidade de Deus, nosso Pai. Assim também nós aqui possamos fazer o mesmo nos espaços de nossas vivências e convivências. O carinho de sempre e o desejo de em breve retornarmos. Que assim seja. Só te peço licença para dizer que quando nós nos preocupamos com os bônus horas, nós não sabemos que os bônus horas ele é recolhido para que nós possamos trabalhar mais, não é para passear. Ah, mas eu vou ver meu familiar. Mas você vai ver seu familiar que é para investir nele para ele evoluir. Não é para sentar na mesa para tomar café, nem para matar a saudade. É para ajudá-lo. O bônus hora é para isso. Aqui nós ganhamos dinheiro. O dinheiro vai para o shopping, comprar roupa, vai comer sanduíche, vai comer pizza. O mundo espiritual é diferente, como você falou. Nosso agradecimento ao nosso companheiro Périx, pela forma bem carinhosa, segura, da qual ele nos traz a mensagem na noite de hoje. E assim nós vamos seguindo este mês, fazendo o esforço para cumprir a programação do mundo espiritual para essa comunidade nesta casa. Vamos convidar os nossos médios passistas para que possam se posicionar na troca das energias.
lembrando que os bons espíritos, trabalhadores e cansáveis, que chegaram desde cedo a esta casa, bem antes de nós, estão distribuídos por este salão, auxiliando esses médios de boa vontade, doadores de energias, a pacificar e investir na nossa alma, no nosso perispírito, trabalhando os dois planos da vida, aqueles desencarnados e a nós que estamos no corpo físico, para um processo de investimento das energias ratificadoras, nos encorajando, nos reerguendo da queda iminente que possa se apresentar. Com a nossa alma alegre, nós nos colocamos à disposição desses bons espíritos, desses tarefeiros que seguem as ordens de Jesus. Nós nos sentimos envolvidos, energizados, nós nos sentimos esperançosos para que logo, logo possamos continuar na nossa vida prática enquanto estamos no corpo físico. Alegres, felizes, nós agradecemos a esses benfeitores amigos os cuidados que eles nos apresentam, especialmente neste momento, nesta assembleia espiritual. Agradecemos-te, Jesus, pelos favores derramados sobre nós, carentes em todos os aspectos da tua bondade e da tua luz. Mas te rogamos, Senhor Jesus, porque nossa alma anda ferida em cima dos eventos que a Terra, nesses dias, vivencia. Guerras sobre guerras. Muitas pessoas, muitos espíritos, buscando de certa forma, Senhor, fugi-la da mesma, mas que a eminência forte os aprisiona. Piedade, Senhor Jesus, piedade, para que esses nossos irmãos, em desafios profundos, possa compreender os desígnios da providência divina em trabalho regenerativo às nossas necessidades. Possa vós, Senhor, ofertar as tuas luzes, resgatando os caídos, os abatidos, os manietados nessas guerras truculentas que só o orgulho do homem pode entender. É em teu nome, mestre e amigo, ligado às suas falanges libertadoras, que nos colocamos a serviço em oração, em prece contrita, para que possamos ser úteis
a esse processo libertador. Rogamos a sua permissão para que possamos beber da tua paz, levá-la conosco e distribuir a quantos tenham necessidade em nosso caminho. Ser conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja. Estão encerradas nossas atividades, tenhamos todos uma boa noite, muita paz.